de estarmos juntos no mesmo intuito, no mesmo propósito, de cultuar a Deus e bem dizer o seu nome, ele render-lhes graças. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Evangelho. Deus abençoe poderosamente, prazer em revê-lo novamente. Está aqui na terra novamente, né? Obrigado pela visita, que o Eterno te abençoe poderosamente. Abra suas Bíblias Sagradas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Olha! Versículo 19. Mateus de número 24. Versículo 19. Na medida que os santos foram encontrando com seus santos lábios, profira da seguinte forma: eu vou subir no arrebatamento. Eu vou subir no arrebatamento. Podemos fazer menção do versículo bíblico? Amém. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vou repetir. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Soberano Deus e eterno Pai, qual eu sou totalmente 100% dependente de Ti. Fala conosco nesta noite, mais uma vez, pela ministração, pela pregação da Tua palavra. Eu sou apenas um canal, meu Deus. Em nome de Jesus. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Espírito Santo, me inspira para essa palavra ministrada nesta noite. Abençoa todos que estão aqui de uma forma tremenda, de uma forma esplêndida e de uma forma sobrenatural. Os que vão ouvir através do canal do YouTube, que sejam também agraciados e alcançados por a revelação desta palavra. Pois te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto meio polêmico, que há muitas divergências e controvérsias na requisito de interpretação. Mateus, de capítulo de número 24, é o apocalíptico de Jesus. E que o livro apocalíptico, a saber, 24, 25 em seguida, forte, profundo e tremendo. E Mateus capítulo número 24, algumas interpretações que interpretam de forma diferenciada. Queridos, o texto em apreço que nós acabamos de ler é um texto futurístico, é um texto escatológico, é um texto que ainda irá acontecer. E sobre esse versículo que eu acabara de ler, vamos ler Mateus 24 por completo, para não ser extensivo, mas conforme for acontecendo a ministração da palavra, para você entender e compreender, em nome de Jesus. Eu sou um pregador que prego ensinando e ensinando pregando. Alguns às vezes ficam equivocados comigo. Mas não existe ensinar pregando, existe sim. Existe então só aquele pregador que prega ensinando e ensinando pregando. Esse texto aqui eu quero pregar sobre o subordinado tema por ocasião do arrebatamento. O que acontecerá com as crianças dentro do ventre das suas mães? Por ocasião do arrebatamento, o que acontecerá com as crianças
que estão dentro dos ventres das suas mães. Qual o destino dessas crianças, desses bebês que ainda não nasceram? Como será no arrebatamento? Nós sabemos que vai ter mães salvas e mães não salvas, mães que vão ser arrebatadas e outras não. E o que é que acontecerá com essas duas classes de pessoas aqui? Mulheres que vão ser arrebatadas, estão grávidas, e os bebês estão dentro do seu ventre, dentro da sua madre, dentro das suas entranhas. O que é que vai acontecer? A Bíblia, ela é análoga. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos que deixar a Bíblia falar primeiro, não a Bíblia falar depois. Quando eu deixo a Bíblia falar depois, eu tomo a veracidade e a autoridade da Bíblia. Então, a primeira regra de interpretação é deixar a Bíblia falar primeiro e eu falar depois. Se eu falar primeiro, os textos, os contextos, os textos, vai ficar o critério do que eu penso, do que eu acho e a minha ideia. O arrebatamento, o que é um arrebatamento? O arrebatamento, o sentido etimológico dessa palavra, no original é raptar, tirar com força, com violência e com rapidez. O arrebatamento é o primeiro evento escatológico. É um fenômeno inédito que bem breve irá acontecer. Será alegrias, regozijos para os que forem arrebatados. Para os que não forem arrebatados, que vão ficar, vai ser terrível, vai ser triste, vai ser difícil ficar após o arrebatamento. Após o arrebatamento, o que acontecerá com a terra? O que acontecerá com os que vão ficar? O arrebatamento, ele desencadeará todos os outros eventos escatológicos. O arrebatamento, ele é iminente, evangelista Luzivan e pastor. O que é iminente? Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, daqui um ano ou mais. Lembrei que os discípulos andando com Jesus, eles perguntaram a Jesus. Jesus disse: ninguém sabe nem o dia nem a hora. E mesmo os anjos que estão no céu, alguns pregadores, por querer fantasiar, ficam pregando erroneamente, dizendo que Jesus fica de vez em quando perguntando ao Pai: Pai, quando é que eu vou? Quando é que eu vou descer outra vez e arrebatar a igreja? De maneira alguma. Jesus tinha duas identidades. Quantas identidades? Duas identidades. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus fala isso, ele está falando na sua humanidade. Porque Jesus, na sua identidade, a natureza divina, e 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, como é que eu explico Jesus nas duas identidades? Por exemplo, Jesus 100% homem. 1 Tiago, capítulo 1, versículos adiante, vai dizer que Deus não é tentado e não pode tentar ninguém. Deus não é tentado e não pode tentar ninguém, pois Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Quem tentou Jesus no deserto foi o diabo. Né? E Jesus foi tentado no deserto. Pronto, ali é o 100% homem que foi tentado. Jesus não tenta, Jesus prova. Deus prova. Mas tentar não. Mas prova, ele prova para saber o que está dentro do meu coração e do teu coração. Ele provou Israel no deserto. E eles passaram 40 anos no deserto. Era para passar pouco tempo, mas devido à desobediência, à incredulidade, e não confiar no Senhor, eles passaram 40 anos ali. E isso foi provado no capítulo 8 e versículo 1, dos versículos em diante do livro de Deuteronômio, que do livro da Bíblia Sagrada,
O Eterno vai dizer assim: eu vos provei para saber o que estava dentro do coração de vocês, porque nós só sabemos quem nós somos quando a gente é provado. Quando a gente é provado em qualquer ocasião ou em qualquer circunstância, a gente mostra quem a gente é. A gente mostra se a gente tem fé ou não. A gente mostra se a gente confia em Deus ou não. A gente mostra se a gente crê em Deus ou não. Deus nos prova para saber o que tem dentro do nosso coração. A prova disso é que no Gênesis 22 que ele provou Abraão, o único filho de Abraão. A saber, Isaac nasceu de um milagre. Quem crê em milagre? O Eterno pede ele como sacrifício, porque Deus não queria sacrifício humano. Deus só estava provando, testando a fé de Abraão. Então Deus prova, Deus não tenta e não é tentado. Então nós vamos ver aí uma da entidade de Deus, que é o 100% homem que foi tentado no deserto. E é interessante que Jesus acaba, consequentemente, saindo das águas do Rio Jordão. Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. E nós sabemos ali que acontece coisas tremendas. Nós vamos ver ali a ação da Trindade, do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é a primeira pessoa da Trindade, e o Filho, que é Jesus, o segundo filho a segunda pessoa da Trindade, e ele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos ver ali a segunda pessoa da Trindade, Cristo entrando dentro das águas para ser imergido e submergido às águas, batizado por seu primo terceiro grau, saber, João Batista. E ali nós vemos que os céus se abrem. Os céus se abrem. Não tem nada aberto para você aqui na terra, mas o céu vai se abrir. E se o céu se abrir, irmão, não tem nada fechado na terra que fique fechado. Que quantos acreditam nessa palavra rápida e veloz aqui, em nome de Jesus? O céu se abre. E um dos símbolos do Espírito Santo, que é a pomba, o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma simbólica, em forma corpórea, de uma pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo. E repousa sobre Jesus. A gente vê a terceira pessoa, a ação da primeira pessoa da Trindade. Eu tenho uma palavra que eu vou abrir um parênteses aqui para você. Ninguém vai impedir a ação de Deus ao teu favor. Não pode fechar portas aqui na terra, mas ninguém fecha o céu, querido. Os céus de bronze nessa noite estão sendo rompidos em nome de Jesus nesta noite. O irmão Hélio levantou a mão porque ele crê em nome de Jesus. Batendo também pode ser muito esquecido. E a gente vê aquela voz quebrada, como voz de muitas almas, como voz de trovão, e disse: esse é meu filho amado e quem me complaz. A segunda lição que a gente nos vem, pastor Murim, que mesmo nós cheios do Espírito Santo, mesmo nós sendo guiados, direcionados pelo Espírito Santo, não vai impedir de nós passar por situações difíceis, por tribulações, por adversidades e crises existenciais. Jesus acaba de ser batizado no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, mas o Espírito leva ao deserto, aonde ele é tentado, é Mateus capítulo 4, pelo diabo no deserto. Então, mesmo eu na presença de Deus, mesmo eu cheio da presença de Deus, não impede que eu passe por situações adversas, porque eu estou no mundo. Quem me entende nesta noite? Então essa é a 100% homem, a divindade de Deus, das suas duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. O arrebatamento, queridos, ele é iminente. O arrebatamento não dá tempo de dizer: espera aí, eu vou me preparar, eu vou me ajeitar, eu vou me consertar. Não dá tempo. Às vezes pode estar saindo daqui e acontecer aqui de ficar algumas saias, blusas, calças, roupas no chão. Mas isso pode acontecer. Então, ninguém sabe, em outras palavras, o arrebatamento é secreto. Então temos que estar preparados.
O arrebatamento, eu falei que ele desencadeará todos os outros acontecimentos escatológicos. O primeiro é o arrebatamento. O arrebatamento, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículos 51 e 52 está escrito que nem todos nós dormiremos, ou nem todos nós morreremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ou conforme a tradução, um abrir e piscar de olhos. Não vou deter nessa parte gramatical desse texto, porque não é o meu objetivo, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Corpos tremendos, corpos que atravessam a parede, corpos que não envelhecem, corpos que não adoecem, corpos totalmente diferentes para viver na eternidade. Juntamente com o arrebatamento vem a primeira ressurreição, que é duas ressurreições. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6 está escrito: bem-aventurado é o santo que faz parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá autoridade sobre ele. Se tem a primeira, tem a segunda. A primeira ressurreição é para os que morreram em Cristo, os que partiram em Cristo. A segunda ressurreição ela está em algumas etapas, não vamos deter aqui também um fator, porque no milênio também vai morrer gente e nascer gente. Verdade. Pois bem, a segunda ressurreição é para os que não morreram em Cristo, para os que não partiram em Cristo, os que não partiram com Deus. Essa segunda ressurreição é para condenação. Essas ressurreições nós vamos ver em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 3. Nós vamos ver também em João capítulo de número 5, versículo 28 e 29. Nós vamos ver essas duas ressurreições. Os grupos de teólogos aí diz que essa ressurreição são todos de uma vez, acontecerá todos de uma vez. Eu estou falando sobre a vida de Jesus. Eu estou pregando sobre o arrebatamento da igreja por ocasião deste evento do arrebatamento, o que acontecerá com as crianças que estão dentro do ventre das suas mães, das mães crentes e das mães não crentes, as mães que estão na presença do Senhor, grávidas, como o João grande, ou 2 meses, 3 meses, seja qual for o mês, também vai ser arrebatado. E as que não estão na presença de Deus, grávidas, não vão ser arrebatadas. E aí, essas crianças, como é que elas vão sair dos ventres das mães que vão ser arrebatadas e das que vão ficar? Aí eu levo você lá para o período diluviano, ao Gênesis 6, 7, 8. Morreu muita criança que não entrou na arca. Entrou na arca noélica. A arca noélica é um tipo de Cristo. As 8 pessoas que entraram dentro da arca, elas foram salvas. A saber, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé e as suas 3 noras. E ficaram toda a raça humana ali para ser submergido pelas águas do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. Foram abertas as fluentes de baixo e as fluentes de cima. Nessa época não chovia. As árvores, as plantações, a fauna, as florestas era doada por vapor da água que sai de baixo. Você vê, lê o Gênesis, você vai ver que era desse jeito. E morreram muitas crianças. O que aconteceu com essas crianças? Então são perguntas que não quer calar. Não é interessante? Quem está me entendendo aqui nessa noite? Pois bem. E aí, o que acontecerá com essas crianças? Como é que vai ser? Como é o processo dela dentro? Elas vão ser arrancadas dentro do ventre da sua mãe? Receber um corpo glorificado? Né? Vocês já pararam para imaginar como será isso aí? E a pergunta que não quer calar: como é que você está para esse grande momento que ninguém sabe o dia nem a hora, tão desejado e almejado pela igreja? Mensagens que têm sumido dos púlpitos, mensagens que ninguém prega. Se alguém for pregar sobre a vida de Jesus, sobre o arrebatamento, isso todo mundo sabe. Não adianta pregar nessa mensagem. E aí onde está o perigo? O terceiro evento escatológico, em ordem aqui sequencial, é o tribunal de Cristo, é o Bema, palavra grega para o tribunal de Cristo. Você não pode confundir com o trono branco, que é julgamento. Quem vai participar do
tribunal de Cristo, então os arrebatados são os salvos. Então, os arrebatados e salvos não tem condenação para eles, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, já agora não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E para que é o tribunal de Cristo? É para os vitoriosos, é para o galardoamento da igreja, das obras que fizeram aqui para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ainda a gente não tem entrado nos céus. A gente vai ficar nos ares até que aconteça esse critério no grego, que é esse julgamento, que é para galardoar a igreja, premiar a igreja. Oh, glória ao nome de Jesus. Alguém disse: o que é que a gente fica fazendo? Alguém que é pós-tribulacionistas, o que é que nós vamos ficar fazendo lá nos ares? Não vai ficar lá tanto tempo lá nos ares, não. É para algum momento, é depois do acontecimento do tribunal de Cristo, do bem, do critério, é que a gente vai inaugurar as nações celestiais. Vamos lá? Correndo. Em nome de Jesus. Pois bem, a igreja é galardoada. A gente vai ver esses galardões, gente, em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, 11, 12, 13, nós vamos ver como vai ser provado esses galardões, as obras que essas pessoas fizeram. Né? Vai ter pessoas que não vai receber mais galardão, mais prêmio, mais premiação do que o outro, com seu esforço aqui na obra, o que fez na obra de Deus, no reino de Deus. Quantos me entendem aqui nessa hora? Quem está entendendo aqui nessa hora? Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então você não pode relaxar na obra. Eu vou citar aqui para você rapidamente, velozmente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 58, que é para você, irmãos, sejam sóbrios e inabaláveis na obra do Senhor, porque o que vocês fizerem para a obra do Senhor não é em vão, pois Cristo Senhor recompensará, retribuirá a cada um conforme a sua justiça reta e plena. Vamos lá. Pois bem, querido, quando nós estivermos bem, quando nós entrar nas mansões celestiais, vai se cumprir algumas passagens bíblicas, Salmo 24, a 25, outras palavras. Nós vamos sair onde vai os portais eternos vão ser erguidos. E alguém faz a pergunta: quem é? Esse é o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Esse é o Senhor Jesus. Nós vamos inaugurar as nações celestiais. Aleluia, glória. Nós não vamos ser igual a Deus, semelhante, porque Deus não dá a glória dele a ninguém, né? Mas nós vamos ser Ele como Ele é. Amém, gente? Você se alegra com essa palavra? Ela te anima, ela te consola, ela te conforta, ela aumenta a tua fé, ela aumenta a tua espiritualidade, traz mais temor a você. Isso pode acontecer? E acontecerá um grande, quando nós estivermos inaugurando as nações celestiais, o quarto evento escatológico, entre o quinto, que é a grande tribulação. Há uma diferença de perseguição, tribulação e grande tribulação. Perseguição é o que aconteceu com a igreja primitiva, a igreja pioneira, a igreja que foi martirizada, perseguida pelos próprios judeus e depois pelos romanos. Amém, gente? Amém. Isso é perseguição. Tribulação, Paulo diz que a tribulação é essa que nós enfrentamos, é uma dificuldade, é um problema, problemas. Isso é tribulação. Agora a grande tribulação, Jesus vai dizer aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15, se puder abrir comigo, ou quiser, você só escuta. Em nome de Jesus, 21, perdão, Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco não há de ver. Bem, por que o arrebatamento? Para fazer diferença entre o justo e o ímpio. Provérbio 11, 8. Segundo, por que o arrebatamento? Para recompensar todo o trabalho feito a Deus. Apocalipse 22, 12. Agora esse terceiro é interessante. Por que o arrebatamento? Para não deixar a igreja na tribulação. Aleluia! 1 Tessalonicenses 1:10. E
2 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse capítulo 6, versículo 16 a 17. Quem será arrebatado? Todos aqueles que creem e seguem a Jesus. Segundo, quem será arrebatado? Todos aqueles que creem na sua palavra e obedecem. Quem será arrebatado? Todo aquele que aceitou Cristo como Salvador pela fé que uma vez nos foi dada. A grande tribulação nunca houve. Tem uma diferença aí entre perseguição, tribulação e grande tribulação. Nunca houve essa tribulação. Então não pode. Os tribulacionistas eles comparam e dizem que nós agora somos melhores. Nós como igreja contemporânea, nós pentecostais chamamos a igreja do arrebatamento, né? Os ortodoxos mais conservados chamam a igreja contemporânea. Nós chamamos a igreja do arrebatamento. Quer dizer que essa igreja do arrebatamento, essa igreja contemporânea, ela é mais importante do que a igreja pioneira, do que a igreja primitiva, porque a igreja primitiva sofreu martírios, morreram de mortes horrendas, mortes diferentes, aonde alguém que não negasse Cristo era morto violentamente em mortes terríveis. A morte era tão grande na igreja primitiva, na igreja pioneira, por isso que eu digo que os crentes de hoje não aguentam hoje. Qualquer crente hoje que passa para frente, fica com a cara feia, do tamanho do mundo, começa a murmurar, começa a ficar triste, chorar. Irmão, é melhor quando tu estás passando por tribulação, passando por adversidade, chora nos pés do Senhor, clama a Deus, em nome de Jesus, ora de pé, ora deitado, ora andando, ora caminhando, grite, gente, chora! Amém, gente? Eu não vendo essas mortes. Primeira morte, Beatriz. Sabe como era? Amarrava os crentes, irmão Elton, irmão Germano, irmão Natal. Amarrava os crentes, derretia chumbo quente, botava na boca e botava no ouvido. E aí? Vocês aguentam? Nós aguentamos isso? O que fazia? Cavava cisternas, colocava estacas no cisto, o Eterno da Griseiro, pontiagudas, bem afiadas, e soltava os irmãos lá de cima e escorriam, né, pai? Pegava um cavalo, se amarrava a corda na cabeça, o cavalo ficava de frente, abria os braços, ficava o cavalo de lado, botava as duas pernas e cada um prendia um cavalo com foco na direção do braço, ficava só o corpo se tremendo, mas dizia, mas não nega Cristo. Queimando muitas Bíblias, 200 mil cópias de Bíblia. Quem ouve, diga amém, por favor. 200 mil cópias de Bíblia foi queimada. E eles não negavam a Cristo. Pegaram o homem espalhação amarrado no meio da rua de Goma. Botaram a estaca no meio, amarraram ele, pescoço, cabe mãos para trás, pés. Botaram lenha, botaram o querosene em cima, largaram o fogo. E ele morreu louvando ao Senhor. Teve um que disse assim: vocês estão matando um cisne, mas daqui a 100 anos, oh glória, oh glória a Jesus. Vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. Que foi Martim Lutero. Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém. Deus está levantando alguém aqui, está erguendo aqui alguém, está levantando áreas da vida que está caída. Se prepara que você vai cantar, você vai celebrar. Em nome de Jesus, a prosperidade vai voltar, o regozijo vai voltar, a alegria vai voltar, a paz vai voltar. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos ter a palavra profética, rema da carta amada nesta noite. E Deus, seu melhor glória. Cristo diz que a gente vai passar pela grande tribulação, porque a gente não é menor do que a igreja, mas Jesus está dizendo aqui que a grande tribulação é um momento que é algo acontecido que nunca houve e nem vai haver. O próprio Jesus responde. E contra Jesus é complicado. A grande tribulação ela é chamada de última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24 a 27. Ela também é chamada o tempo da angústia de Jacó. Jeremias, capítulo de número 30, versículo 7. Sofonias, capítulo 1, versículo 25. Então ela é chamada da angústia de Jacó. Por isso que nós temos que fazer a distinção de Israel e igreja. Se eu não fizer a distinção de Israel e igreja, eu vou cometer erros interpretativos escatológicos que os teólogos devem evitar. Amém, gente? Amém.
A igreja é formada por quem? Por judeus e gentios, convertidos a Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo número 32. E vós não escandalizeis nem judeus, nem grego, que é gentil, e nem a igreja de Deus. Então, gentil é aquele que não é israelita, e gentil também é aquele que não é igreja. Então, o israelita, o que é judeu, o israelense, o hebreu, o judeu, isso aí fica para outra coisa, vamos entender esse fator, qual é a diferença. Aí é o mesmo povo, judeu, israelita e hebreu, é o mesmo povo, isso nós vamos entender esse fator. Amém, gente? Amém. Então, gentil é aquele que não é israelita, e gentil é aquele que não é igreja. Então, gentil que aceita Jesus como Salvador torna-se igreja. Judeu que aceita o Messias como Salvador é igreja. Nós temos aqui judeu, 3 povos, que é a escatologia trata: judeus, gentios e igreja. Cadê a igreja? Deixa eu ver se a igreja está aqui. Israel já é casado com Deus. A igreja ainda não casou, a igreja é noiva. Mas vai casar. Glória a Jesus. É forte, né? Então a grande tribulação também ela é chamada ira futura. Ela é chamada também ira futura. Vamos lembrar aí 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor disse aí como é que vai acontecer com essas criancinhas que vai a ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer com as grávidas? É interessante isso, né, gente? O que vai acontecer? A mulher está grávida e aí vai acontecer o arrebatamento, o processo da criança dentro do ventre da mãe, como é que vai ser impedido ou como é que vai ser? Eu só quero dizer aqui uma coisa a você, para você dar glória a Deus. O arrebatamento também é chamado de um milagre. Glória a Deus. Milagre não se explica. O dia que você explicar milagre deixa de ser milagre. Não sei se você tem coragem de dizer para o seu vizinho, apontar para ele, apontar para ela, assim, diz assim para ela: você está a alguns minutos ou alguns dias do seu grande milagre. Primeiro Tessalonicenses 10 está escrito, vamos. E para aguardar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Qual é o dos nomes da grande tribulação? Ira vindoura, ira futura. A mesma epístola aí, a mesma carta paulina aí, 1 Tessalonicenses, sabe o capítulo 5, versículo 9. Só para nós porque Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação é chamada também de ira vindoura. Ira vindoura, ira futura. Porque nós somos destinados para Deus, para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento também é um milagre. O arrebatamento também é um salvamento para a igreja que passar pela grande tribulação. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é o objetivo da tribulação? Repreender, castigar, no caso de Israel. Qual é o objetivo da grande tribulação? Repreender, castigar, educar Israel. E também disciplinar eles, porque eles rejeitaram o Messias. Quem matou Jesus Cristo? Foi romanos ou judeus? Eita, labassuia da gaia. É forte ou não é? Fica de pé em nome de Jesus. Querido, no caso da mãe salva em Cristo, não há nem dúvida que ela será arrebatada e a criança também dentro dela. Eu disse que o arrebatamento é um milagre. E a mãe não salva. A criança a mãe que não salva, passar para a tribulação, ela pode ficar dentro do ventre da mãe dela. Ou passar pelo período tribulacional. Porque tem alguns argumentos que alguns vão dizer que todos nasceram em pecado. Falando do pecado original, que Davi disseram no Salmo número 51, versículo 5. Mas, se essas crianças, Jesus em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, 2 em diante, até o 25, Jesus, as crianças vieram até Jesus e os discípulos a repreenderem. Jesus disse: deixe elas vir
a mim, porque assim como elas são, será no reino dos céus. Vocês, para entrarem, tem que ser como uma criança. Então elas não vão chegar ao amadurecimento, elas vão chegar ao amadurecimento de compreender o pecado original. O sangue de Jesus alcança elas, porque elas não sabem confessar o que aconteceu. Fica para a segunda parte e nós entramos mais aí. Amém, gente? Então a igreja não passará